Muito bem, gente, coluna da Sua Saúde dessa semana, a gente volta a falar, como todos os anos, o Dr. Juliano Brasil gentilmente cede uma entrevista para a gente nessa época do ano, porque a gente fala de um assunto super importante, que é o combate ao HIV. O dia 1º de dezembro é o Dia Nacional de Combate ao HIV e geralmente saem dados recentes, né, a respeito da doença aqui no Brasil. Tem alguns dados que a gente vai discutir, vai analisar aqui com o doutor, porque isso diz muito respeito, claro, à sua saúde, né, porque mora aqui em Canoinhas, região que está livre, não, muito pelo contrário, tem muito, aumenta às vezes até o risco nessas cidades, onde as pessoas costumam muito se relacionar por aplicativos, talvez até mais que nas cidades grandes, né, doutor? E aí o que acontece é que, não que seja a única causa da contaminação, né, a relação sexual com estranhos, né, com pessoas que desconhecem, mas é uma das principais causas. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Obrigado, bom dia a todos aí. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença e vamos começar por um dado curioso que saiu, doutor, é que teve um aumento de HIV na terceira idade. A que se deve isso? Isso é uma tendência que já está há algum tempo acontecendo. O motivo é simples, os idosos realmente não têm mais essa preocupação, eles já acham que estão no fim da vida, então não estão muito preocupados se vão pegar uma doença dessa ou não. A maioria consegue entender que é uma doença tratável já hoje em dia, então o nível de cuidado já diminui bem mais. E ainda tudo o fator de que químicos, né, ou seja, especialmente aí o notável Viagra, permite que pessoas com mais de 60 anos, que antes muitos se viam já com a vida sexual encerrada, consigam exatamente, prorrogar, as né? pessoas, o fenômeno é mundial, né? Os idosos já não são mais idosos como eram antes, 40 já são os antigos 30, então tem mudado um pouquinho, as pessoas mais velhas já são mais jovens do que eram no passado, então a parte sexual ainda está boa, eles ainda buscam tratamento, eles já voltam a fase sexual mais ativa quando morre um parceiro, por exemplo, ou a parceira. E por conta disso, lógico, ele se expõe mais ao risco. Você não consegue imaginar seu pai, por exemplo, colocando um preservativo para ir atrás de uma menina se ele tivesse viúvo, por exemplo. É mais difícil a gente imaginar isso, né? Se a gente pensa, nossa, pai, pois é, mas eles fazem sexo também. Então, o aumento já tem se notado há algum tempo, mas agora já tem dados mostrando que realmente tem aumentado bastante, principalmente nas mulheres acima de 50 anos. O aumento da longevidade, como você muito bem disse, leva muitos a ficarem viúvos e aí, como tem essa possibilidade de manter a vida sexual, vai em busca, né, Exatamente. de outras pessoas, e aí que acontece Exatamente. Até porque o estigma da doença ser do grupo dos gays já mudou faz tempo, né? HIV, assim como algumas outras doenças sexualmente transmissíveis, não tem essa preferência. Casualmente foi descoberto em gays, mas é igualmente prevalente nos héteros. Então, você vê uma parcela grande da população heterossexual idosa se contaminando, e não tem nada a ver com, porque ele tem relação com homem também. Não, é heterossexual mesmo. Heterossexual. Transmissão acontece, aliás, igual. Esse é o grande equívoco, né? Esse é o grande equívoco, e eu já vi relatos aqui em Canoinhas, claro, não é possível expor pacientes, mas existem dados aqui em Canoinhas, Três Barras tem um índice até maior de contaminação por HIV que Canoinhas, pelo menos para os últimos dados que eu tive acesso, e mostram muitas pessoas, mulheres grávidas, inclusive, que descobrem o HIV quando vão fazer os exames de pré-natal, né? Sim, exatamente. Não só o HIV, a gente está falando do HIV aqui, mas sífilis, por exemplo, nós tivemos um aumento, assim, expressivo. Eu posso dizer que talvez nos últimos 15 anos aí, se eu tiver atendido, vou chutar uns 2 por mês, era muito. Agora a gente já tem 2, 3 por semana. Sífilis. A gente vai falar sobre sífilis daqui a pouquinho, porque tem um dado que nós divulgamos no final de semana com os dados aqui de Canoinhas e região. Mas antes, ainda falando do HIV, doutor, em 2023 o número de infecções por HIV no mundo foi o menor desde quando a situação epidemiológica da doença começou a ser acompanhada em 1990, segundo dados da UNAIDS. Globalmente foram notificados 1.300.000 novos casos de HIV no ano passado, já em 1990 o número de infecções foi de 2,5 milhões, né? É um número que pode parecer que é um dado positivo, mas não
é, né, doutor? Não. Porque a gente está falando de uma época onde havia muita subnotificação. As pessoas morriam e nem sabiam do que, né? Era aquela época mais terrível do HIV, fatal, né? do HIV mesmo. Mais fatal. E na contramão da redução mundial, entre 2020 e 2022, o número de casos de infecção por HIV aumentou 17% no Brasil. Então, no Brasil, a gente teve um aumento, com destaque para a região norte e nordeste, de acordo com um boletim divulgado pelo Ministério da Saúde. Diretora da UNAIDS no Brasil, Andréia Bocardi Vidarte, destaca, porém, que no início da epidemia há 40 anos, o Brasil liderou a resposta ao HIV e segue como uma referência global. Isso é muito importante de destacar, né? O Brasil é uma referência, né? O Brasil é uma referência. É o único país aqui da América Latina que fornece PrEP. Explica pra gente o que é o PrEP, doutor. PrEP é uma medicação, é uma combinação de medicações do HIV que você usa para evitar a contaminação. Não vou entrar na discussão de se deve ser dado ou se não deve ser dado, é lógico que deve. Isso teve um impacto muito grande na evolução do HIV, a gente conseguiu uma redução bastante expressiva na transmissão. Hoje ele é fornecido para um grupo específico de pessoas, não é para qualquer um, mas ele tem uma eficácia de mais de 96% em evitar a contaminação pelo HIV. O Brasil fornece o PrEP de forma gratuita. O PrEP, inclusive, está evoluindo. A tendência é que agora ele passe a ser injetável e é uma injeção a cada 6 meses. Isso muda muito em questão de adesão, porque você fazer uma pessoa tomar comprimido todo dia, é claro que a chance de que é igual anticoncepcional. Uma hora esquece e engravida. Com a injeção já é mais difícil, porque a cada 6 meses. Então você vai lá, aplica a injeção, durante 6 meses você está protegido. Não é uma vacina, mas é quase como se fosse uma vacina. Então você tem um benefício muito grande, porque quando você vê, igual Covid, começa a vacinar, cadê Covid? Sumiu o Covid. Por quê? Porque todo mundo vacinou, tá quase todo mundo imune, você não ouve mais falar. Tem ainda. Tem casos, né? Mas são bem menos. Mas justamente em quem não tomou vacina. Exatamente. Mas você, no HIV, não é diferente. E até muito mais antiga a doença, né? Já deveria ter sido usado de exemplo e não o contrário. Não devia estar usando o Covid para exemplo do HIV. O senhor falou do PrEP, que é antes, né? Mas tem um que é pós também. É o PEP. PrEP é pre-exposure, é pré-exposição. E o PEP é post-exposure, depois da exposição. Então a pessoa teve uma relação que ela acha que é de risco, sem preservativo, com um desconhecido. Vai lá na unidade de saúde. No dia seguinte. Exatamente. Coleta os exames, já começa a medicação. Tem uma eficácia igualmente bastante alta em reduzir a transmissão. Então, se você teve um contato que você... estourou uma camisinha. Se estourou, não estourou, né? Nem colocou a camisinha, mas... Tudo bem. A pessoa conta que estourou. Às vezes a pessoa fala que estourou para não ficar tão feio. Estourou. Então, estourou a camisinha ou alguma coisa nesse sentido. Ou, sei lá, um profissional de saúde que se machuca, fura com uma agulha. Vai lá, começa o PEP. É altamente eficaz, reduz bastante a chance de você se contaminar, mas é específico para pós a exposição, né? É mais comum isso nos funcionários de serviço de saúde, porque a gente já está acostumado com isso, mas para a população em geral, teve uma relação lá desprotegida que não estava no plano, ficou com medo, pode ser que eu tenha pego alguma coisa, a unidade de saúde é obrigada a fornecer, vai lá. Existe um protocolo, existem algumas coisas. Eu acho que aqui em Canoinhas é um ambulatório de epidemiologia que fornece, ali do lado da policlínica. Deve ter, né? Pelo menos deveria ter o PrEP e o PEP, né? Ambos. PrEP eu tenho certeza que tem pacientes que usam. Então, tanto um quanto o outro tem. Assim como você pode também ter ali o exame, né? O exame rápido para detectar. E aí, a partir do momento que é detectado, você entra num programa, né? Exatamente. Que fornece o medicamento, que hoje é um comprimido por dia, né? Existem 2 formas de ser tomado. Você pode tomar ele diariamente, ou existe uma forma intervalada que é só quando você vai se expor. São 4 comprimidos, né? Você toma 2, 1, 1. É um pouquinho menos eficaz, em compensação é mais fácil a tolerabilidade, porque você não vai tomar todo dia. E uma coisa que eu fiquei impressionado é que a pessoa pode inclusive ter filhos e não transmitir o vírus se está no tratamento correto, né? Sim. Ela se torna indetectável, isso? Com a doença? O vírus se torna indetectável, isso? Sim, o vírus ele replica, então você sempre tem uma quantidade de vírus circulando no sangue, que é a carga viral, a gente consegue fazer o exame da carga viral, e quando você começa o tratamento, em pouco tempo você cessa a replicação, e aí a carga viral é indetectável. Você faz lá o exame, dá 0 cópias, que é o que deve dar. Às vezes não é 0, às vezes é 5 cópias, às vezes tem blip, sobe um pouquinho, mas é indetectável. Isso já é considerado indetectável. Então, a pessoa que está com a carga viral indetectável, ela não transmite.
o HIV, de forma nenhuma, nem por contato sexual, nem na gestação. Então, mesmo com sangue? Não transmite. Se a carga viral está indetectável, a pessoa não transmite a doença. De forma alguma. Não vai contaminar ninguém, não vai contaminar ninguém. Então, é uma garantia de que a pessoa realmente está bem, e se ela se mantiver assim com a carga viral indetectável, ela vai levar uma vida exatamente igual a de qualquer outra pessoa, com o mesmo tempo, às vezes até mais, porque essas pessoas se obrigam a coletar exames periódicos, coisa que a população em geral às vezes não faz. Então, às vezes, o paciente de HIV tem uma condição de saúde até melhor do que o da população em geral, por se obrigar a coletar exames com mais frequência. E faz de hemograma completo, né? Exatamente, é obrigado a fazer os exames para poder pegar a medicação, periodicamente. Então, por causa disso, alguém está sempre cuidando, né? E o próprio programa do tratamento estimula, né, vida saudável, e atividade física, e alimentação, e tudo isso. Então, faz bastante diferença. Hoje, as outras vezes que eu venho aqui, eu falo a mesma coisa. HIV hoje não tem nada a ver com o HIV que tinha da década de 80. Lá do Cazuza, do Lauro Corona, né? Pessoas maravilhosas que morreram por causa da Exatamente. E às vezes pessoas que perderam por pouquinho a chance de tratar, né? Seja, Cazuza morreu pouquinho, 2 anos antes de começar. O Fred Mercury morreu, podia ter começado já. Então são pouco depois... Usaram muita coisa que não serviu para nada, né? Exatamente. Pouco depois que elas morreram, começou o coquetel. O coquetel é o nome popular, o nome técnico é HAART. Logo depois que começou o coquetel, já começou a cair mortalidade, já começou a estabilizar a doença. Hoje é uma doença crônica, não é muito diferente de uma pressão alta, que a pessoa vai tomar um comprimido por dia ou 2. E aí eu tomo todo dia para o triglicerídeo, né? Então, tá vendo? E mantém a sua condição de vida absolutamente normal. A evolução foi muito grande, como eu falei. Muitas classes novas de medicação, mesmo para os pacientes refratários. A gente tem o PrEP, que evoluiu muito, as medicações injetáveis. O que sempre foi padrão, por exemplo, sempre foi padrão a combinação de 3 drogas. Agora já existe uma tendência de tirar uma e ficar só 2 drogas, isso já reduz os efeitos colaterais, já reduz as complicações e sem alterar a eficácia. Então, a HIV continua em evolução, continua uma doença crônica hoje em dia, perfeitamente possível de se conviver, e desde que a pessoa trate, né? Então, o fundamental é você fazer o exame periódico, por rotina a gente acaba pedindo, mas numa exposição também, ou numa situação de risco, ou numa gestação que você vai ter que fazer o pré-natal de qualquer forma, ou mesmo para o marido, que a mulher quer engravidar, poxa, a mulher vai fazer, vai lá, faz também os exames, né? Desde que você, quanto mais cedo você, como quase todas as doenças, quanto mais cedo você detectar, menor vai ser o dano imunológico e mais normal vai ser a vida da pessoa. Mas mesmo as pessoas que descobrem mais tardio, mais avançado, mesmo elas levam uma vida praticamente normal se elas não tiverem tido muitas doenças oportunistas, né? E ele tem um tempo para se manifestar, né? Eu me lembro, acho que era uns 10 anos, a pessoa pode simplesmente não sentir nada, né? Quando você se contamina com HIV, pouco tempo depois, alguns dias depois, semanas depois, você desenvolve o que a gente chama de síndrome antirretroviral aguda. É como se fosse uma gripe, uma gripona. A pessoa fica mal. Hoje com Covid fica mais fácil de comparar, porque é tipo um Covid. A pessoa fica ruim, mal, febre, mal-estar, gânglio inchado e tal. Leva dias. Leva dias. É um gripão mais forte que o normal. Essa é a primeira manifestação do HIV. Passada essa fase da síndrome antirretroviral aguda, o vírus entra numa outra fase de replicação, em que a doença fica mais latente e você não vê muita manifestação e você não tem praticamente nada de sintoma. E ela fica nessa fase, em média, por uns 8 a 10 anos. Tem gente que é menos, tem gente que é um pouquinho mais, mas em média é isso. Em torno de 8 anos, a pessoa começa daí a ter um declínio do sistema imunológico, começa a morrer os linfócitos, que são as células de defesa, que são atacadas pelo vírus, né, o CD4. E a partir do momento em que o CD4 começa a cair, aí você começa a ter a queda da imunidade, até que você desenvolve a AIDS, que é justamente a doença em si. A linha final. A contaminação pelo HIV vai te dar o status de soro positivo. Tá bom, só é soro positivo, você não tem AIDS.
A AIDS você vai ter se você não tratar a hora que o seu CD4 começar a cair, e aí sim a imunidade vai estar lá embaixo, você vai começar a desenvolver doenças oportunistas. Isso é a AIDS. Mas aí, doutor, a pessoa ficou 8 anos ali, né? Não fez nada durante esses 8 anos, não fez nenhum exame de sangue, nada. E aí, quando começa a morrer as células ali, ele vai fazer o exame e descobre que tem HIV. Ainda vale a pena tratar com o comprimidinho todo dia ou já é uma fase final? Não, mesmo em fase avançada, você começou o tratamento, zero a carga viral. E lógico, depende do que a pessoa teve de doença nesse período, às vezes fica alguma sequela da doença. Mas na imensa maioria das vezes, mesmo começando tarde, vai zerar a carga viral e vai ficar tudo bem. Não vai ter nenhum problema. A gente é que orienta que o ideal é que você descubra sem ter tido nenhuma doença oportunista, porque essas doenças oportunistas às vezes são graves, às vezes a pessoa morre disso, na verdade é disso que a pessoa morre, não é do HIV, e poderia ter evitado. Que o HIV minou todas as células que protegeriam ele daquela doença. Exatamente. Ainda não se tem, eu vou falar não tem cura, na verdade, não existe uma cura no sentido clínico de você tratar as pessoas para curar, mas já existiram casos de cura. Teve o paciente de Berlim que fez um transplante de medula, teve um outro paciente que também fez o mesmo procedimento. Então você tem ainda expectativa disso evoluir. Tem as teorias de conspiração, né, de que não é interesse da indústria desenvolver cura, mas na verdade é sim. Imagine quanto vai lucrar uma empresa que desenvolver uma medicação. Porque todo mundo vai querer para não ter o risco, né? Exatamente. Então isso é só teoria de conspiração. Continua se buscando a cura sim, mas nesse intervalo é lógico que é muito mais viável você ter o tratamento desde que você mantenha a pessoa saudável. Então o tratamento mantém a pessoa saudável, mantém a pessoa sem transmitir a doença. Isso é bom para a própria pessoa, é bom para a comunidade, porque você vai ter uma redução do risco, e assim você mantém a doença controlada. E a vacina que está sendo discutida? Então ainda tem testes, desde sempre se busca uma vacina para o HIV, e é muito difícil fazer, porque o HIV se replica e se muta muito rápido, mas já tem alguns protocolos novos de vacina em andamento, bastante promissores, sendo testados, inclusive no Brasil. Ainda não dá para dizer que é eficaz, mas existe uma grande chance de que seja nos próximos 4 a 5 anos. Está na fase de testes já em humanos? Está, fase 3, então provavelmente logo já vai estar disponível. Bom, vamos voltar a falar de sífilis, porque é também uma doença sexualmente transmissível e está preocupando tanto quanto o HIV AIDS, né? Sim. Porque ela é muito mais comum, né? E acho que é até mais fácil de se contaminar. Bem mais comum. E ela é tão traiçoeira quanto o HIV, porque ela pode ficar anos sem se manifestar, né? Sim, sífilis é uma doença, como eu falei, eu estou dando meu exemplo aqui, mas hoje eu tenho o quê? 23 anos de formado, eu passei pelo menos uns 15 que eu não vi sífilis. Não vi. Na faculdade mesmo eu não vi nenhum caso de sífilis. E fui ver muitos anos depois, aqui já em Canoinhas, e mesmo assim a gente atendia 1, talvez 2 por mês quando tinha. E de repente começou um boom, talvez nos últimos 5 anos, 7 anos. E foi aumentando. E hoje não tem uma semana no consultório que a gente não veja um exame positivo de sífilis. É muito grande o aumento do número de casos. Deixa eu só falar os números que a gente conseguiu levantar esse dado, doutor. Então, segundo a DIV, né, que é a Divisão de Vigilância Epidemiológica do Estado de Santa Catarina, os casos de sífilis aumentaram consideravelmente, né, nos últimos 10 anos. De 2013 a 2023 foram registrados no Sistema de Informações de Agravos de Notificação, o SINAM, um total de 103.233 casos de sífilis em todo o território catarinense. E destes, uma parcela de 22,7% estão aqui na nossa região. No Planalto Norte, foram 1.933 casos ao longo desse período. Chama atenção o aumento expressivo durante o período, uma vez que apenas 19 casos de sífilis foram identificados durante todo o ano de 2013, enquanto que em 2023, 255 casos só aqui na nossa região, né? Em 2018, houve um pico de número de casos, com 351 registrados. Aí o segundo ano com mais casos foi 2017,
2017 com 251 e chama a atenção o salto entre 2014 e 2015, quando houve um aumento de 270% de 31 para 115 casos registrados aqui nas 10 cidades do Planalto Norte, Canoinhas, Mafra, Porto União, Bela Vista, Major Vieira, essas cidades do entorno de Canoinhas, Mafra e Porto União, que são as maiores, né? Até a gente conversou com o pessoal da Vigilância Epidemiológica e eles falaram que esse aumento se deve ao teste rápido que detecta, né? Mas quer dizer, então a gente teve muita gente que talvez até morreu, que nem, né? Sabia. E não sabia, né, doutor? É bastante comum. Sífilis é uma doença traiçoeira porque você tem a manifestação inicial com uma ferida, então ela dá uma ferida na região genital. Pode ser na boca, pode ser no ânus, pode ser no pênis, pode ser na vagina, mas o clássico é pênis e vagina. Então você tem uma ferida, só que essa ferida, se você não fizer nada, ela vai sumir. Então a pessoa pode não ter feito nada, pode ter passado pasta de dente, pode ter passado café, o que quiser que ela fez. No sistema combateu, né? Vai sumir. Depois de umas 2, 3 semanas, a ferida cicatriza e some. Então a pessoa acha que melhorou, mas na verdade não melhorou. A doença é assim mesmo, a lesão regride e a sífilis vai entrar numa outra fase, que é a fase latente, e ela vai ficar assim por muitos anos sem se manifestar, até que ela volta na fase secundária. Geralmente são lesões nas mãos, né? Umas feridinhas, umas casquinhas assim na mão e pé principalmente, mas pode dar em outras partes do corpo. Essa é a principal manifestação da sífilis secundária. E também, geralmente o diagnóstico é feito nessa fase, mas às vezes passa batido. E se não for tratada, ela vai evoluir para a fase terciária, que é uma fase mais grave, onde ela comete o sistema nervoso, o coração, e daí tem várias complicações graves, aneurisma, enfim, demência. Às vezes a gente pede exame de sífilis em idoso com demência. Nossa, mas por que exame de sífilis? Porque é uma das causas de demência, é sífilis. Então você acaba deixando evoluir para uma fase muito mais grave, onde a sequela já é irreversível, e às vezes o tratamento já não é tão fácil, mas ainda assim é tratável. E eu posso dizer que, por sorte, eu nunca vi sífilis terciária, mas ela evolui para sífilis terciária. E os dados, eu não tinha visto os dados, mas é o que a gente vê no dia a dia. Tem realmente aumentado muito, a gente vê aparecendo quase todo dia. Claro que talvez um dos maiores responsáveis por isso são os aplicativos de pegação mesmo, todos eles, Tinder, Grindr, qualquer um deles, porque a gente vê que é mais ou menos nesses grupos em que as pessoas tendem a procurar. A gente vê as mulheres fazendo pré-natal, que detectam muito, porque o exame é obrigatório. Então é claro que ali você vai ver muito e você vai, mas é só grávida que tem. Não é só grávida que tem, é que elas fazem o exame obrigatório, então claro que você vai achar mais nelas. Mas você tem toda a população e esses aplicativos, na verdade, eles só aumentaram porque o sexo fechado, rápido, né? A pessoa vai ali, encontra alguém, hétero, homossexual, bissexual, enfim, tem de tudo nesses aplicativos, né? O Tinder mais para heterossexuais, o Grindr mais para homossexuais. O fato é que existem muitas pessoas ali e elas conversam com pessoas desconhecidas, porque esse é o objetivo justamente, né? Sim. De se encontrar com pessoas desconhecidas. Tem aquela relação rápida, depois cada um vai para o seu lado. E se não fizer com proteção, que seria a camisinha, não existe risco de pegar se usar camisinha, né? Não, camisinha é bastante efetiva. É bastante efetiva. Aí vai descobrir isso, nem vai lembrar de quem pegou. Não vai lembrar. A gente acaba vendo, porque o paciente acaba contando a história, tudo. De ver todo dia, você acaba vendo que um bom tanto do aumento da incidência foi disso. Mas é uma doença, como você falou, não é restrita a nenhum grupo. Todos os grupos têm. Sociais têm. E o aumento foi bastante grande de sífilis. Fazia tempo que eu não via tanto sífilis. E aí, o tratamento, por mais que você, vamos dizer assim, descobriu logo em seguida, que a feridinha já se preocupou, foi no médico, né, provavelmente você vê um caso de ferida assim, já vai mandar fazer o exame de sangue que detecta. E aí, lá constatou que tem sífilis. Qual que é o tratamento daí? O tratamento é o mais idiota do mundo, benzetacil. A gente brinca, né? Benzetacil. As pessoas acham que benzetacil é forte. Benzetacil foi o primeiro antibiótico que foi desenvolvido. Aquela injeção super doída, né? Em 1928 que desenvolveram penicilina, um troço velho pra burro, não serve pra nada, só serve pra sífilis. Então a gente usa pra tratar porque uma época servia também pra... Amidalite. Amidalite, porque eu tomei por causa da amidalite. Então, serve pra amidalite, mas tem tanta coisa melhor pra você usar via oral que não tem muito por que usar benzetacil mais. Mas o sífilis, o padrão ainda é usar benzetacil. E a gente tem visto muitos casos refratários ao benzetacil. A gente não sabe se o problema é o benzetacil, que é vagabundo, ou se o problema é a resistência ao benzetacil. Mas só esse ano eu devo ter tido pelo menos uns
4 ou 5 aí que não resolveu com o Bezetacil. Sério? E que precisou trocar a droga. A gente usa ceftriaxona ou doxiciclina, que são outras medicações, por falha do Bezetacil mesmo. E é a droga padrão para usar. Então a gente usa, enfim, são 2 ampolas na sífilis primária. Duas. São 2 ampolas em dose única na sífilis primária, e daí na secundária 2 semanas, na terciária são 3 semanas. Então tomou 3 injeções no máximo ali e resolveu o problema. Sim. Nunca mais aparece. Supostamente não. Como eu falei, a gente tem visto casos de resistência. E não deixa sequela? Se você detectar na fase primária, não deixa sequela nenhuma. A ferida, como eu falei, some. Mas e a lesão cura. Se for descobrir só depois dos 8, 10 anos, daí já está com dano. Sim, se você tiver dano neurológico, não vai regredir mais, né? Não volta mais. Dano neurológico, né? Ver o perigo que é a doença de uma coisa que você não vai nem lembrar, né? Que você pegou, porque muito provavelmente, às vezes, a pessoa, vamos dizer assim, ela é solteira, né? Fez ali, né, um sexo casual. Sim. Aí casou 4 anos depois. E ela não só passou para o cônjuge, né? Como ela nem lembra da onde veio. Foi. E ainda vai gerar, com certeza, uma desavença no casal o dia que descobrir, porque a mulher não vai ter certeza se aquilo foi realmente na vida solteira, ou no caso do homem, né? Sim. Ou se foi durante o casamento, né? Exatamente. O baita problema que a gente pode ter, né? Se não se proteger. Sim, e é por isso que a gente fala, né? As pessoas focam, porque é o grupo X, é gay, é não sei o quê. Não é. Isso acontece na menina purinha lá que foi ter o primeiro relacionamento da vida com o namoradinho, que era o homem da vida dela, que ela achou que ia viver para sempre, e daí o cara estava contaminado e pronto. Então, não é uma coisa de pessoa promíscua, não é assim, culpa da pessoa ter pego. Ninguém vai lá e quer pegar uma doença dessas. Imagina. E não necessariamente foi alguém promíscuo que tem relação com 50 pessoas por semana. Não. Pode ter sido um caso esporádico. Então, não é restrito a gay, não é restrito a grupo de pessoas promíscuas. Qualquer pessoa pode pegar. E talvez o pior tanto do HIV como das outras DSTs, como a sífilis, ainda é preconceito. Ainda é o julgamento do que talvez a pessoa possa ter feito. Então, as pessoas se preocupam, às vezes, mais em perguntar como que pegou, do que como que a pessoa tá. Porque a vida sexual das pessoas interessa a todo mundo. Vamos falar a verdade, né? As pessoas adoram falar da vida sexual dos outros. Exatamente. Aí se sai uma boato que o fulano tá com HIV ou que o fulano tá com... E às vezes sai dos próprios órgãos de saúde. Então, isso é um problema extremamente grave. Se a secretária de saúde estiver ouvindo, ela que ouça bem o que eu vou falar agora, mas isso tem que ser mudado. A dispensação de medicações não pode ser feita no meio de outras pessoas, isso tem que ser uma coisa sigilosa. E a gente tinha feito reportagem sobre isso, e para que mudasse esse sistema, e não mudou, né? Não mudou. Teve pessoas que nos procuraram, se dizendo muito incomodadas. Isso lógico que é um incômodo, isso é uma afronta muito grande à dignidade da pessoa. A pessoa não é obrigada a sair contando que tem a doença, muito menos se obrigar a pegar junto com outros. O cara que tá ali do lado pegando remédio da depressão e você pegando remédio HIV. Nada a ver, ninguém mandou se expor. Não é bem assim. Se fosse sua filha, né? Se fosse ninguém seu pai, quer ficar se expondo assim. Ninguém quer, ainda mais numa cidade pequena. Então, tem muitos casos de HIV aqui em Canoinhas. Todos eles acompanham no mesmo ambulatório, porque a medicação é exclusivamente fornecida pelo SUS. Então, acho que nem tem para comprar na farmácia? Não tem para comprar na farmácia, não. Existiu o PrEP, você ainda consegue comprar em algumas farmácias. Eu não sei como é que eles vendem, porque não existe essa determinação. E não tem nem interesse da indústria, porque se o SUS governo já compra, já paga o valor que deveria, não tem por que eles venderem para outros. Então, essa ética no atendimento é uma coisa que tem que cuidar muito. Porque, como eu falei, a gente mora num lugar pequeno. Então, às vezes você vai lá, liga, por exemplo, no consultório. O meu pai foi aí, eu queria saber o que ele tem. Não vou te dizer o que seu pai teve. Você pergunta pro seu pai, né? Mas é só meu pai, é só... Não importa. Esse tipo de coisa é importante cuidar. É do fórum íntimo. É do fórum íntimo, exatamente. Então, a dispensação de medicação pro HIV, ela tem que ser separada. Você não pode expor a pessoa. Exames, mesma coisa. Consulta, mesma coisa. A pessoa não é obrigada a contar para médico, por exemplo, não é obrigada a contar em lugar nenhum que ela tem essa doença. A obrigação de se cuidar para não se contaminar é da outra pessoa. Então, se eu sou um profissional de saúde e vou operar um paciente com HIV,
por prudência, ele deveria me contar. Mas ele não é obrigado a me contar. Quem tem que se cuidar sou eu, para não me contaminar na cirurgia. Antigamente não era assim, né? Isso já mudou. E por conta disso é que esse cuidado deve existir. Tanto no atendimento, quanto no relacionamento interpessoal mesmo, né? As próprias pessoas entenderem que a doença não é o estigma que ela era antes. Ela ainda é uma doença que tem... Desculpa, me engasguei. Ela ainda é uma doença que ela tem um dano psicológico para a pessoa muito grande. Uma bala muito grande. Porém, uma doença crônica, tratável, onde a pessoa tem uma qualidade de vida normal, praticamente igual a de qualquer outra pessoa, desde que esteja tratando, não transmite. Então até não teria muito porque existe isso, mas é histórico, né? Desde a década de 80, quando surgiu o HIV, existe isso continua existindo. Eu acho que é uma questão de respeito no atendimento. Acho que o recado, mais uma vez, como sempre, quando a gente toca nesse assunto, como com qualquer outra doença que a gente trata aqui no programa, né? É a tal história, a saúde é sua, a vida é sua, o corpo é seu, né? O seu corpo tem que ser um santuário, né? E a parte que mais bem cuidada por você. Porque se você não cuidar e ir parar num hospital e ficar lá numa cama, né? Eu falei isso ontem até aqui. Não é o Dr. Juliano que vai sofrer, não é o Ednei que vai sofrer, não é a enfermeira que vai sofrer. É única e exclusivamente você. Não tem nem como transferir. Não tem nem como transferir essa dor, né? Então a gente tem que se cuidar e claro, a relação sexual todo mundo é bom e todo mundo gosta, mas se a gente não se cuidar, é a nossa saúde que está sendo colocada em risco, né? É uma roleta russa, né? É uma roleta russa. Como eu disse, qualquer pessoa. Não é exclusivo de grupo nenhum. Qualquer pessoa pode pegar. Do santinho ao depravado, qualquer um pode pegar DST. Tá aí, gente. A esposa tá em casa sossegadinha lá fazendo jantar, às vezes o marido tá lá com mais 10. E a gente, é o homem. Não é o homem, não, porque às vezes é o homem que vai lá consultar e quem traiu foi a esposa. E quantas vezes eu atendo o paciente, ele olha pra mim e diz, doutor, mas eu não fiz nada. Pois é, então. Obra do acaso então, não foi, né? Então presta um pouco mais de atenção. E às vezes a mulher, e tem ainda um grande risco, e isso acontece muito, a mulher engravida e passa pro filho, né? Passa pro filho. Lamentável. Por sorte, como o exame é obrigatório, então a transmissão vertical, que é da gestante, ela já... Trata antes, eu tô me engasgando, desculpa, peraí. Mas ela pode tratar antes já durante o pré-natal, isso? Ela pode tratar antes do pré-natal e desde que ela trate, a transmissão não vai acontecer. Olha só. Ela tem uma segurança muito grande com o tratamento. O tratamento mudou completamente. E mudou completamente a vida do paciente com HIV. Então, você se precaver, né? Não tem erro, você vai preservar a sua vida e das pessoas que você ama. Obrigado mais uma vez, doutor. Sempre um prazer recebê-lo aqui, ainda mais trazendo informações importantíssimas para a nossa audiência. Obrigado a todos. Obrigado, gente. O programa Hora Extra desta quinta-feira vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, às 6 da noite, com mais uma edição. Tchau, tchau e até amanhã.